O ciclo de diálogos é uma iniciativa da Universidade, do Decanato de Ensino de Graduação, para construirmos um espaço de compartilhamento de saberes, de troca, de construção de estratégias de ações para o futuro. Estamos todos aqui reunidos, então, dentro de uma programação que começou no dia 24 de fevereiro. Essa agenda ela foi sugerida, né, entre nós, né, no âmbito do DEG, compartilhando com o professor Novo, que trouxe essa ideia de criar esse espaço do ciclo de diálogos. O ciclo de diálogos nesse espaço, né, da Fundação do Beijódromo, da Fundação Darcy Ribeiro, traz para nós uma ideia, né, uma construção que Darcy, no seu tempo, na concepção, construiu, né, para a nossa universidade desde a sua fundação. Então, iniciamos no dia 24 de fevereiro com o tema, com o professor Novo. O tema foi abordado uma reflexão sobre o futuro das universidades, com o tema Para onde vão as universidades. No dia 31 de março, trouxemos o tema Arte e Ciência. E hoje trouxemos mais uma provocação, que é a temática da revolução digital e aprendizagem. Em especial, né, para mim, essa é uma honra, né, pois esse tema reflete não só a minha inserção, né, acadêmica, pois sou professora do Departamento de Ciência da Computação, e também como tema de interesse em razão de minha inserção também na área de psicologia social. Então, para nós é uma oportunidade imensa, né, de estarmos todos nós aqui com esse momento, um momento de uma profunda gratidão e agradecimento, né, de estarmos tendo essa oportunidade de dialogar. Estamos hoje com uma pessoa também muito especial, que vocês certamente conhecem, né, Manassés de Souza, compositor, arranjador, instrumentista cearense, que vai nos brindar com sua interpretação e abertura nesse evento. Essa oportunidade, ela surge de maneira inesperada, não estava na nossa agenda, mas nós não vamos nos furtar de aproveitar esse momento especial entre amigos. E nesse momento, então, eu chamo Manassés de Souza para iniciar com esse espaço, essa agenda cultural. Agradeço muito.
É uma oportunidade imensa, né, de tê-lo aqui. Agradecemos imensamente em nome da Universidade de Brasília. Bom, falar do Nova é assim, para nós, redundante, né? Porque nós estamos aqui já nesses momentos, né, anteriores falando dos seus trabalhos, da sua agenda acadêmica. Professor Nova, para quem não conhece, né, nosso convidado especial, doutor em Ciências da Educação pela Universidade de Genebra e também doutor em História pela Universidade de Paris-Sorbonne e reitor honorário da Universidade de Lisboa. Muito obrigado. A ideia destes diálogos era serem mesmo diálogos muito informais e não transformar isto numa palestra, não é? E eu tenho procurado respeitar isso e, inclusive, é tentar, ao longo deste já é o terceiro momento das nossas conversas, construir a conversa já em cima também de questões, discussões ou temas que estiveram em conversas anteriores. E é isso que tratarei também aqui ao propor-vos este tema, sabendo que eu não sou um especialista no assunto, portanto eu olho para estes temas. Há aqui gente muito mais especializada, a Fátima, a Nara, tanta gente aqui que é mais especializada do que eu nos temas da revolução digital. Eu procurarei apenas trazer-vos um olhar que é um olhar de fora e tentar suscitar algumas provocações sobre este tema. Antes, no entanto, quero agradecer à Fátima, quero agradecer ao UNB, quero agradecer ao Luciano, quero agradecer muito ao Manassés, muito obrigado por este Coimbra de Choupal, não é? Tem o Amor em Portugal, não é? Uma canção lindíssima que marca muito da nossa memória da Universidade em Portugal, e agradecer. Tem sido um enorme prazer estar convosco, a vossa amizade. Este ano em Brasília tem sido para mim um ano absolutamente luminoso, não é? Depois de 10 anos quase como reitor, poder estar aqui um ano, não é? A partilhar ideias, a conversar, tem sido extraordinário e quero por isso agradecer muito ao UNB e agradecer muito aos colegas esta recepção. O tema é um tema, obviamente, tão amplo, que nós podemos falar de tudo e estar aqui muitas horas a falar deste tema. Eu vou tentar apanhar um ângulo do tema e, no fundo, tentar dizer-vos 3 ou 4 coisas sobre esse tema, tentar situá-lo. Já me ouviram falar aqui da aproximação do Michel Serres a este tema e ao livro que ele escreveu chamado A Polegarzinha, a geração do pequeno polegar, e num certo sentido a matriz que ele utiliza neste livro, que é um livro que resulta de uma conferência no Colégio de França, é em grande parte a minha matriz. E a matriz dele é dizer que nós podemos pensar que houve 3 grandes revoluções na história. A primeira grande revolução é a invenção da escrita, a ideia que num determinado momento se estrutura a escrita e com a estruturação da escrita se estrutura muitas das nossas maneiras de pensar, de trabalhar, de nos organizarmos. Não é apenas uma questão, não é apenas uma ferramenta, é toda uma mudança tão grande, que os historiadores até dizem que é isso que marca a entrada na história da humanidade. Uma segunda grande revolução, que é a revolução do livro, no fundo a questão do livro impresso, e essa revolução que se dá na transição do século XV para o século XVI. E o livro não é apenas o livro, é muito mais do que o livro. Se quisermos um sinónimo para a escola, talvez o melhor sinónimo seja livro. Eu vou propor-vos um segundo sinónimo de escola, mas um sinónimo possível é o livro, é a cultura do escrito, a cultura do livro impresso. E tudo que isso mudou no nosso cérebro e na nossa maneira de aprender. Há trabalhos absolutamente notáveis, por exemplo, do Roger Chartier, do historiador francês, a explicar como, ao passarmos da impressão em rolo, vocês dizem em rolo, daqueles rolos que se desdobravam e que nós íamos ler, ao passarmos dessa lógica do
escrito num rolo que se desdobra para a página do livro, para o formato do livro, para a estrutura do livro, isso muda completamente o nosso cérebro, a nossa maneira de pensar, os nossos referenciais, a nossa relação com a escrita e com o conhecimento, e que no fundo é esta segunda grande revolução que dura até aos dias de hoje. E diz o Michel Serres, estamos agora numa terceira grande revolução, que é a revolução digital, e que na opinião dele é comparável a estas duas outras revoluções. Há a revolução do livro na transição do século XV para o século XVI e há a revolução da escrita há 6.000 anos, tipicamente é a data que se costuma, definir com a invenção das primeiras escritas estruturadas na mesópole. Vou acrescentar um olhar àquilo que nos propõe o Michel Serres. Cedendo à tentação, que é uma tentação grande, de introduzir um discurso dicotómico. Isto é muito fácil, nós sobre a revolução digital, estarmos aqui 1 hora ou 2 horas a elogiar o admirável mundo novo da tecnologia. Portanto, a explicar que a tecnologia é fantástica, que vai mudar o mundo, um discurso otimista sobre a tecnologia. Nós tivemos o exemplo disso, que o professor Marcos Formiga promoveu, e outros colegas, uma palestra aqui de um futurista venezuelano, José Luís Cordeiro, há um mês atrás, não é? Que nos veio trazer, no fundo, esse discurso, um discurso do admirável mundo novo da tecnologia e do que ele designava pelas 4 grandes revoluções em curso: a revolução nano, das nanotecnologias, a revolução bio, do ponto de vista biológico, a revolução info, das informações, e a revolução cogno, da cognição, e explicava, com uma grande tranquilidade, que daqui a 30 anos o processo de envelhecimento terá parado, e portanto nós poderemos ser eternos, que os robôs terão sensibilidade, que os robôs sentirão como nós sentimos, que a informação nos vai permitir tudo, e portanto traçou-nos um quadro muito interessante, aliás, impressionantemente interessante, do discurso do admirável mundo novo da tecnologia. Não é? Poderíamos fazer um discurso exatamente contrário também, na era da superficialidade. Já ninguém estuda a sério, já não há reflexão, já não há concentração, estamos num mundo de uma permanente distração, não é? E ele chega mesmo a dizer que há uma espécie de um retrocesso na humanidade, como se tivéssemos passado, como sabem, a humanidade, a grande evolução da humanidade, é quando os homens passaram de caçadores ou coletores a cultivadores, não é? Passaram a cultivar coisas. E diz ele que estamos a regredir agora, porque estamos a deixar de ser cultivadores do pensamento para passarmos a voltar agora a ser caçadores de dados numa floresta eletrónica, não é? E, portanto, voltamos a regredir no nosso funcionamento, e ele traça um discurso muito crítico sobre as tecnologias. Eu, pelo meu lado, não vou fazer nem um nem outro discurso. Julgo que um e outro discurso são importantes, mas são muito dicotómicos. Vou tentar assinalar 4 ideias que correspondem a momentos importantes, na minha opinião, para as questões da aprendizagem. E vou começar esses 4 momentos por falar de uma extraordinária invenção tecnológica, talvez, tome isto como metáfora, a invenção tecnológica mais importante que se fez do ponto de vista das aprendizagens e do ensino nos últimos 2 séculos, e que é, na verdade, aquela coisa que está ali fora, não é? À entrada da porta. Ó, Luciano, tu não podes trazer aquela coisa que está ali aqui para eu... Isso. A mais extraordinária das invenções tecnológicas dos últimos 200 anos é isto, não é? É o quadro negro. Na verdade ele já não é negro, agora já é verde, não é? Porque alguém se lembrou que o negro prejudicava um pouco o olhar e inventaram o quadro verde. Alguns até já são brancos, mas é irrelevante. Esta invenção tecnológica é uma invenção absolutamente impressionante e que, num certo sentido, é também sinónimo de escola, e sinónimo de ensino, e sinónimo de aprendizagem.
Se quisermos encontrar um ícone para o ensino e para a aprendizagem, o ícone maior é provavelmente o quadro negro. É o que define melhor a escola ou os nossos métodos de ensino e de aprendizagem. Isto é inventado quando? Na verdade, a grande invenção do quadro negro é contemporânea da invenção da escola, não é? Meados do século XIX. É evidente que já havia escolas antes disso, é evidente que já havia a utilização de lousas individuais para tomar notas e até de alguns quadros, mas nas imagens que temos da escola, nós só começamos a ver a imagem do quadro negro, tal como nós o utilizamos hoje, a partir de meados do século XIX. E essa invenção é uma invenção absolutamente extraordinária, que é apresentada em todo o mundo como uma enorme invenção tecnológica. Alguns terão memória, enfim, de terem lido o que foram as grandes exposições universais da segunda metade do século XIX, a grande exposição de Londres de 51, em que ainda hoje resta o Palácio de Cristal, a grande exposição de Paris de 1878, a grande exposição de Paris de 1889, que celebra os 100 anos da Revolução Francesa e que lá deixou a Torre Eiffel, não é? A grande exposição de 1893 de Chicago, que inventou as grandes rodas gigantes, não é? De ferro. Essas grandes exposições universais, que muitos de nós tomamos como as exposições da engenharia, do ferro, da indústria, foram, na verdade, grandes exposições, sobretudo da área da educação. E o quadro negro é apresentado em todas elas como a última grande invenção tecnológica, não é? O quadro negro circula de uma exposição a outra perante a maravilha de todos, não é? Uns maiores, outros mais pequenos, etc., como uma grande invenção tecnológica deste período. E esta invenção vai marcar, juntamente com o livro, as nossas formas de ensinar e as nossas formas de aprender. Se eu quisesse simplificar, não é, uma apresentação desta invenção tecnológica, eu falaria talvez em 4 características. É evidente que podemos ter outras características, mas 4 características que definem esta invenção tecnológica. Há uma primeira característica forte, é que ela é um material fixo. Este, por acaso, o Luciano trouxe dali para aqui, não é? Mas, em princípio, o quadro negro está parafusado a uma parede, não é? E, portanto, ele define um espaço, não é? Ele define uma matriz espacial e, num certo sentido, vai, pela primeira vez na história, trazer a educação para dentro de um espaço, não é? Ele fixa um espaço, fixa o espaço da sala de aula, fixa o espaço da escola e fixa o espaço do ensino-aprendizagem, que pela primeira vez na história se vai fazer num espaço delimitado, não é? Ele sai dos lugares sociais, ele sai dos artesãos, ele sai das casas das pessoas para se fixar num determinado espaço que se torna inclusive um espaço uniforme em todo o mundo. As escolas têm praticamente as mesmas dimensões, estão organizadas da mesma maneira e na organização das escolas um dos elementos mais importantes é justamente a relação com o quadro negro. A relação do mobiliário, a relação das pessoas, a estruturação do espaço. É um elemento fixo. Uma segunda característica deste quadro negro é que ele é uma estrutura vazia. Isto é, ele é apenas um suporte, mas um suporte onde não existe nada, não é? É preciso escrever alguma coisa nele, é preciso que alguém que detém o conhecimento, o professor, é preciso que esse alguém que é o professor escreva qualquer coisa, não é? Neste quadro para que ele seja preenchido, não é? Ele é um elemento vazio, ele é uma folha em branco, se quiserem, a metáfora da folha em branco. Ele é um elemento vazio, não é? Que precisa de alguém que nele escreva alguma coisa, alguém que possui um conhecimento, que nele escreva alguma coisa e que por essa via o preencha, não é?
e lhe dê um determinado sentido. Ele tem mais duas características que são importantes para o meu argumento, não é, final. É que ele introduz, talvez não fosse inevitável, eu vou dizer a palavra inevitável, ele introduz inevitavelmente uma comunicação vertical de uma pessoa que detém o conhecimento para um conjunto de pessoas que são supostas não deter o conhecimento. De alguém que é suposto saber, o professor, em relação a alguém que é suposto não saber. Portanto, alguém que tem o conhecimento em relação a alguém que não tem o conhecimento. E, inclusive, introduz um efeito, que é um efeito que marca a nossa pedagogia, que é um efeito que toda a relação dos alunos é com o professor e com o quadro negro, não é? E, portanto, não há relações horizontais, a relação é direta. Quer dizer, vocês não podem, na situação em questão, e esta sala nem sequer é das mais formais, porque apesar de tudo há uma certa informalidade, não podem comunicar uns com os outros, ou dificilmente, não é? A não ser que alguém fale para as costas do colega da frente. Mas falar para as costas não é a melhor maneira de comunicar com alguém, não é? Portanto, introduz uma relação vertical na comunicação e, portanto, também na aprendizagem. A aprendizagem é feita de um aluno em relação a um quadro negro, metáfora do professor e metáfora do conhecimento. E, por último, o que terá sido talvez a grande invenção de meados do século XIX, a grande invenção de meados do século XIX, é a ideia, vou dizer assim, utilizar esta palavra assim, a ideia de que se podem ensinar a muitos como se fossem um só. Isto é, a ideia do que na altura se designa uma invenção extraordinária, na altura, o ensino simultâneo. Isto é, pode-se ensinar simultaneamente a várias pessoas, a vários alunos. Era uma coisa que ninguém tinha descoberto até meados do século XIX. Não é? Até meados do século XIX, vocês se virem situações educativas, regra geral o que veem é um mestre a falar com um ou dois alunos, enquanto os outros fazem outras coisas, não é? Nós ensinamos aqueles dois, os outros estão distraídos, a brincar, a fazer outra coisa qualquer, até que chegue a vez deles serem educados ou ensinados, não é? A descoberta do ensino simultâneo, a ideia que se pode ensinar a muitos como se fossem um só, o que me leva, obviamente, a ter uma homogeneização das pessoas para quem estou a falar. Eu estou a falar para um aluno médio, que na verdade nunca existe, não é? Mas que é o que me permite o ensino coletivo e esse processo, num certo sentido, de uma educação que se faz numa relação e num espaço coletivo. Estas quatro características do quadro negro, poderíamos ter outras, mas que simbolicamente eu vou utilizar como metáforas, são justamente as quatro características que são hoje postas em causa pela revolução digital. Se vocês, em vez do quadro negro, agora tivessem aqui um iPhone, ou vocês dizem iPhone, não é? Ou outros instrumentos, não é? Temos aqui, não é? À nossa frente, não é? Vocês veriam que as quatro coisas que eu vos disse, não é? Que elas deixam de ser verdade e passam a ser completamente distintas. E é isso que nos traz uma revolução digital no espaço da aprendizagem. Isto é, estas coisas com que nós andamos deixam de ser um elemento fixo e passam a ser elementos móveis, não é? O que caracteriza as novas tecnologias hoje é a sua mobilidade. Andam connosco nos bolsos, andam connosco nas carteiras, andam connosco para todo lado e, portanto, eles traduzem um desdobramento ou uma multiplicação dos espaços da aprendizagem. Não é? O que quer dizer que, julgo que é uma das coisas que podemos assegurar com relativa certeza, que o espaço fixo da sala de aula vai desaparecer muito rapidamente. Esta é a ideia de que há uma sala de aula com paredes, não é? E que é ali que se faz a educação, a escola, é ali que se trabalha do ponto de vista da educação, é uma ideia condenada a muito curto prazo, o que é qualquer coisa que é daquelas previsões
que é impossível falhar nelas. Quer dizer, nenhum de nós acredita que o espaço da sala de aula, entre 4 paredes, resista mais do que 10 anos, 15 anos, não é? Certamente não resistirá muito mais do que isso. E a aprendizagem móvel, uma ideia de mobilidade e uma ideia de multiplicação dos espaços de aprendizagem e dos espaços de educação. E creio que esta espécie de diferenciação dos espaços é essencial para percebermos o que vai acontecer à escola, o que vai acontecer às universidades. Já aqui falamos na primeira sessão que, por exemplo, hoje uma das grandes preocupações das universidades norte-americanas é o que é que vai acontecer aos campos ou aos campi universitários, o que é que lhes vai acontecer daqui a 20, 30 anos, não é? Na altura em que eles forem inúteis do ponto de vista da aprendizagem das matérias ou das disciplinas. É uma grande reflexão em curso das universidades norte-americanas, sobretudo naquelas que foram construídas a partir de grandes campi universitários fora das grandes cidades. E, portanto, nós temos, inevitavelmente, essa ideia que as pessoas das tecnologias, não é, utilizam muito, que é um termo que parece ser um bocadinho estranho também, que é a ideia de uma aprendizagem ubíqua, não é? Ubíqua no sentido, não é bem a mesma coisa, mas no sentido de omnipresente, não é? No sentido da ubiquidade, no sentido em que ela acontece em vários lugares e não apenas num único lugar linear, fechado, fixo, não é? E, portanto, creio que a ideia das novas tecnologias traz essa primeira ruptura com a fixação do espaço, que está muito bem traduzida, na minha opinião, no quadro negro ou no quadro verde. A segunda característica que eu vos disse deste quadro é que ele era vazio. Metaforicamente, claro, entre aspas. Ora, o que caracteriza estes nossos instrumentos é que eles estão cheios, não é? Eles estão repletos de coisas, não é? Eles têm muito mais informação, não digo conhecimento, mas digo informação, muitos mais dados do que qualquer um de nós tem na sua cabeça, do que qualquer professor pode ter. E, portanto, eles já não são instrumentos vazios que têm que ser preenchidos por alguém, eles próprios contêm dentro de si um mundo de coisas. Há quem fale mesmo que dentro de muito pouco tempo, em qualquer destes equipamentos, nós teremos a memória global da humanidade, teremos toda a herança da humanidade lá posta dentro, não é? Isto é, o que nenhum de nós, não é, conseguiria fazer, nem que vivesse 1000 vidas, não é? A estudar 24 horas por dia, e portanto que há uma herança que está aqui traduzida e que eles estão cheios de um conjunto de conhecimento, de informações, de dados, não é? De conhecimentos no sentido mais literal do termo, e que, portanto, introduzem uma relação em que o professor não é certamente dispensável, mas em que já não se espera do professor a mesma coisa que se esperava na época do quadro negro. Isto é, que ele preencha com o seu conhecimento uma folha vazia. Nós hoje temos esses conhecimentos ao alcance do nosso pequeno polegar, não é? Sem nenhum problema, conhecimentos infinitamente maiores do que qualquer professor pode ter, e portanto espera-se do professor uma atitude completamente diferente daquela que o caracterizava na era do quadro negro. Creio que é uma segunda ruptura extraordinariamente importante que se observa e que obviamente nos levará logo de seguida ao debate que já aqui tivemos mais do que uma vez e que o colega trouxe aqui mais do que uma vez, que é a questão do problema da relação ao conhecimento. Claro que isso depois temos uma outra questão, qual é o tipo de relação que se estabelece com o conhecimento, e a questão não é apenas o ter informação, não é apenas o ter conhecimento, é a questão da relação ao conhecimento, e em particular eu gosto muito da aproximação que o Edgar Morin faz do assunto, quando ele fala, e eu já aqui falei também nisso, da questão da inteligência, não é? Inteligência não no seu sentido literal, mas no seu sentido etimológico.
na sua raiz etimológica, de interlegere, de interligar, da capacidade de interligar as coisas e de lhes dar um sentido pessoal e um sentido social. Em vez de uma coisa fixa, temos instrumentos móveis. Em vez de um instrumento, de uma ferramenta vazia, temos um instrumento que está cheio de tudo e que se encherá cada vez mais. O nosso colega José Luís Cordeiro dizia-nos que a Google está a trabalhar para que no prazo de, creio que é 15 anos, 10, 15 anos, não é? A internet ser livre em todo o mundo, toda a gente ter acesso à internet em todo o mundo, não é? E lá dentro estar tudo o que o homem produziu, do ponto de vista de escrita, do ponto de vista de documentos, etc. Portanto, são ambições que não são definidas para daqui a 100 anos, são definidas para daqui a 10 anos. Não é? E eu lia, inclusive ontem, na preparação desta conversa convosco, um texto muito curioso de um colega nosso francês, um filósofo que tem pensado também sobre estas coisas, o Pierre Levy, em que ele dizia que daqui a pouco tempo o acesso à internet será considerado como um direito humano. Não é? Portanto, um direito humano, ao mesmo nível que outros direitos que nós temos, de liberdade de expressão, de liberdade de circulação, etc., será considerado como um direito, não é? Que nós consideraremos um direito fundamental da humanidade, enfim, dos homens e das mulheres, o direito a ter acesso à internet. A terceira característica de que eu vos falei do quadro negro é a da comunicação vertical, não é? Da introdução de uma ideia de comunicação vertical. Ora, tudo o que estamos a assistir com estas novas tecnologias é justamente à comunicação horizontal. Cada vez mais há uma comunicação horizontal, muitas vezes caótica, muitas vezes desordenada, muitas vezes irritante, muitas vezes manipuladora, muitas vezes causando-nos grandes, sobretudo à minha geração, grandes alergias e grandes borbulhas, não é? Mas o que é facto é que essa comunicação horizontal está a acontecer em todo o lado, não é? Em todos os momentos da nossa vida, e isso corta com a ideia de uma comunicação exclusivamente vertical e introduz, sobretudo, a ideia que é uma ideia central da pedagogia, desde sempre, mas que a pedagogia nunca conseguiu concretizar, apesar de vocês encontrarem isso em toda a pedagogia do século XIX, em toda a pedagogia do século XX, em toda a pedagogia da escola novista, em toda a pedagogia inovadora, que é a ideia da interação. A ideia de que a aprendizagem é interagir com os outros. Se faz num quadro de interação. Vocês encontram isso em todas as pedagogias dos últimos 200 anos, mas não encontram isso concretizado na sala de aula, em grande parte porque não havia ferramentas para concretizar esta interação, não é? Ou porque as pessoas não sabiam como fazer. Ora, o que nós estamos perante estes novos dispositivos são dispositivos de uma grande capacidade de interação, de uma grande capacidade de redes, de uma grande capacidade de conversa, de uma grande capacidade de diálogo, de uma grande capacidade de interação, e isso, obviamente, que muda substancialmente o que é as nossas práticas educativas e o que são os nossos processos de aprendizagem. E, por último, a ideia de que, no que era um instrumento coletivo, isto é, de um ensino em que se ensinava a muitos como se fossem um só, nós temos instrumentos que permitem a individualização do ensino, que é, obviamente, outro grande tema da pedagogia, mas todos se recordarão que esse é talvez o tema mais forte da pedagogia desde o final do século XIX, a ideia de que tem que se responder às necessidades de cada um, às diferenças de cada um, à individualização do ensino, etc. O célebre livro do Eduardo Claparède, não é? Que todos nós lemos numa fase da nossa vida, o que ele chamava l'école sur mesure, não é? A escola à medida de cada aluno. Claparède escandalizava-se há mais de 100 anos, dizia lá uma coisa que eu não percebo nas escolas, que eu não consigo entender, não é? Que é, eu, quando vou comprar um par de sapatos para o meu filho, primeiro meço o pé
E depois compro-lhe o sapato à medida do pé, não é? E assim faço com as roupas, e assim faço com outras coisas. E na escola servimos a mesma pedagogia a todos, não é? Sem medir a cabeça, o corpo de cada um e aquilo que cada um precisa, não é? Isto era a grande defesa do Claparède, da individualização. E, na verdade, estes instrumentos tecnológicos têm hoje a capacidade de dar uma maior autonomia, de dar uma maior individualização aos processos de ensino e, obviamente, aos processos de aprendizagem, não é? Os especialistas nestas áreas utilizam uma palavra que eu também não gosto muito, não gosto da palavra ubíqua, mas estou a trazer-vos as palavras que eles utilizam, que é a ideia do customizar a educação, não é? E, portanto, a ideia de o adaptar à educação a cada um. Eu não gosto da palavra em si, mas o conceito que está por trás é um conceito importante na perspectiva da individualização dos instrumentos. E, portanto, no fundo, e para, enfim, resumir, terminar e abrirmos o debate, não é? Eu julgo que quando confrontamos estes dois instrumentos, não é? O quadro negro como símbolo da pedagogia que vigorou praticamente até aos dias de hoje, não é? E o que é a realidade que está a acontecer debaixo dos nossos olhos e que está a acontecer a uma velocidade muito maior do que nós podemos imaginar, nós vemos 4 características que diferenciam a revolução digital da revolução do livro. E a escola vive ainda na era da revolução do livro, vive ainda na era da revolução do quadro negro, desta invenção tecnológica absolutamente extraordinária, não é? E não estamos ainda a ser capazes de, por medo, por receio, por incapacidade, por dificuldade de sairmos das nossas zonas de conforto, de perceber as mudanças que estão em curso a este nível. Eu quero dizer com muita clareza que não creio que estas mudanças dispensem nem o professor, nem uma reflexão funda sobre o conhecimento, nem uma capacidade que eu acho essencial e que se tem perdido de silêncio, de meditação, de contemplação até. Acho que há muitas dimensões disso que são essenciais, sem a qual não há uma verdadeira formação, sem a qual nós nos transformamos, como dizia o Nicolas Carr, em caçadores de dados numa floresta eletrónica, andamos a saltitar, nos tornamos em superficiais, pessoas que não são capazes de ler um livro até ao fim, não são capazes de ler um texto até ao fim, mas obviamente que hoje nós temos que nos confrontar com as mudanças que existem também ao nível do nosso cérebro, no facto de passarmos a ler num ecrã, da mesma maneira que ler num rolo não é a mesma coisa que ler num livro, e que isso mudou o nosso cérebro. Da mesma maneira, a passagem da leitura do livro para a passagem da leitura do ecrã vai alterar o nosso cérebro, vai alterar a nossa maneira de pensar, vai alterar a nossa maneira de sentir e vai alterar a nossa maneira de aprender. Eu não me ponho a questão se é bom ou mau. Disse-vos do princípio que não faço discursos dicotómicos, não é? Não faço discursos no sentido do que é bom ou do que é mau. Procuro tentar perceber o que está a mudar e como essa percepção é essencial para nós não perdermos as novas gerações e não criarmos um gap nas novas gerações e não andarmos a tentar impor coisas que são de um mundo que já não existe. E andarmos sempre num desconforto em relação a tentarmos impormos lógicas que são do mundo que definitivamente já não existe. Não é? Isso aconteceu no século XVI. Nenhum de nós imaginava, naquela altura, o enorme impacto que a descoberta de Gutenberg ia ter nas nossas sociedades. Ninguém imaginava que aquilo ia mudar tudo na sociedade, não é? Na maneira de pensar, na utilização da memória, na maneira de processar a informação, na maneira de apreender os conhecimentos. E essa revolução foi uma revolução absolutamente essencial. E lembro-me, por exemplo, das grandes críticas que se faziam no século XVI, em que as pessoas já não eram capazes de recitar de cor uma conferência que tinham ouvido na semana passada, não é? Porque, obviamente, se vocês recuarem ao século XIII ou ao século XIV, ser educado era capaz de ouvir alguém falar durante uma hora,
e memorizar tudo o que ele tinha e passado um mês ou passado um ano ser capaz de memória descrever isso que tinha ouvido, não é? E portanto a dificuldade de perceber a revolução que estava em curso e as mudanças que estavam... Certezas que temos é a da plasticidade do cérebro. O nosso cérebro não é uma coisa que existe, não é? E que existe assim para o resto da vida. Há uma enorme plasticidade no cérebro e o cérebro vai-se adaptando, vai-se alterando à medida das diferentes formas de leitura, dos diferentes instrumentos, das diferentes experiências e processos educacionais que existem no mundo. Creio que esta é uma revolução que está a acontecer debaixo dos nossos olhos. É uma revolução sobre a qual podemos ter opiniões positivas, opiniões negativas, mas que eu procurei aqui caracterizar com estes 4 apontamentos. Poderia ter feito outro, mas é apenas um esquema, uma visão esquemática destas mudanças, para nos convidarmos coletivamente a pensar sobre isto, a pensar no que isto tem de impacto na ação do professor, na organização do espaço das escolas, na organização dos edifícios escolares, na organização do tempo da escola, na organização dos espaços de aprendizagem, na organização dos campi universitários. Isto é, não podemos deixar de pensar nestas coisas, não é? E de continuar a ignorar esta revolução que está em curso. Temos que ser capazes de a apreender, de a compreender e de a transformar em maneiras novas de fazermos educação, em maneiras novas de encararmos a aprendizagem. Foi isto que vos quis aqui neste primeiro, nós temos em Portugal pontapé de saída, não sei se vocês dizem, não é? Pontapé de saída para o debate, não é? Vos quis aqui trazer, terminando com uma frase que já disse da outra vez, mas que é talvez ainda mais adequada hoje, que é uma frase que eu acho fantástica, do filósofo francês, do Gaston Bachelard. O Gaston Bachelard, ele dizia, não, o problema não é mudar o mundo vai mudar de todas as formas, não é? Portanto, esse não é o problema. O nosso problema não é transformar o mundo está sempre em transformação, não é? O nosso problema é a direção dessa mudança, é o rumo dessa mudança. E para podermos interferir no rumo dessa mudança, temos que ser capazes de compreender o que está a acontecer e de encontrar soluções para isso, não é? Aqui fica o pontapé de saída para mais este debate, agradecendo a vossa presença e esta oportunidade única de discutir convosco. Muito obrigado. Bom, dentro da nossa programação, nós abrimos agora o espaço para inscrição. Eu acho que como pontapé inicial, professor, o senhor traz elementos extremamente oportunos para essa reflexão, que para nós é extremamente oportuna, porque a revolução está aí, não estamos mais discutindo o lado bom ou ruim, né? E sim, estamos aí confrontados com uma realidade que precisa ser assumida, compreendida, como bem colocado, né? Nós já temos aí futuros anunciados, né? Porque a realidade está posta, os jovens estão chegando cada vez mais com outras maneiras de aprender. E nós precisamos, então, enfrentar esses dilemas, os dilemas que estão concretos, né, na sala de aula. Eu queria, então, abrir o espaço, se alguém quiser se manifestar, e eu pediria que cada um viesse, esse microfone que está aqui posto, para as pessoas que quiserem se manifestar, podem vir, porque nós estamos fazendo registro. Então, eu pediria que cada um se identificasse e fizesse a sua manifestação, a sua colocação, provocação. Por favor, Lazartes, professor Lazartes. Pouco por todo lado, o tempo desbota o tempo,
Aqui agora é passado, o instante a cada momento. Futuro é uma procura, passeio pela loucura, na linha do pensamento.